Sabe, tem histórias que são tão sombrias que elas parecem se agarrar aos objetos que estavam lá. Carros, por exemplo. Pensa bem, eles são testemunhas silenciosas das nossas vidas, né? Mas e se às vezes eles carregassem muito mais do que só passageiros? E se eles carregassem os ecos de tragédias que a gente nunca deveria esquecer? Será que um objeto, uma coisa sem vida, pode carregar uma maldição? É uma pergunta que desafia a lógica, eu sei, mas quando a gente olha para certos relatos, a dúvida aparece. E se a resposta para essa pergunta for sim? Maldição. Só a palavra já dá um arrepio, né? A tradição, o folclore, diz que é uma força, algo sobrenatural que pode se apegar a qualquer coisa. E aí, transforma o objeto mais comum, mais banal, em uma espécie de portal para o inexplicável. E parece que alguns carros, por algum motivo, se tornaram os receptáculos perfeitos para essa maldade. Então, vamos abrir nosso primeiro arquivo. É a história de um carro que ficou tão famoso quanto o próprio dono e, infelizmente, foi tão trágico quanto ele. Esse carro aí é o Pequeno Bastardo. Foi o apelido que o lendário ator James Dean deu para o seu Porsche. Coisa de poucos dias depois de comprar o carro, ele morreu numa batida horrível. Mas a história do carro e da sua maldição, bom, ela estava só começando. Depois que o Dean morreu, o Porsche foi desmontado e as peças foram vendidas. E que erro terrível que foi! O que veio depois foi uma corrente de eventos sinistros, um atrás do outro. O motor, por exemplo, foi para um piloto, que morreu na pista. A transmissão foi instalada em outro carro, que também bateu. Os pneus foram vendidos e estouraram todos ao mesmo tempo, causando um acidente quase fatal. Era como se cada pedacinho do carro carregasse um fragmento da tragédia original. E no final, o que sobrou do chassi simplesmente sumiu, desapareceu sem deixar nenhum rastro, como se tivesse sido engolido pela escuridão para nunca mais ser achado. Agora, a gente vai para um veículo cujo legado de morte não se mede em acidentes isolados, não. A gente está falando de um conflito global que mudou o mapa do mundo para sempre. Esse carro aqui, ele estava transportando o arquiduque Francisco Ferdinando e a esposa dele no dia em que foram assassinados em Sarajevo. Foi o evento que deu início à Primeira Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que o rastro de sangue desse carro não acabou ali, nem de longe. A morte, ela continuou seguindo esse carro por muito tempo depois do atentado. O segundo dono, um general austríaco, simplesmente enlouqueceu enquanto dirigia. O terceiro, que era um governador, sofreu 4 acidentes e chegou a perder um braço. Um capitão alemão morreu tentando desviar de pedestres. A lista de vítimas, ela só aumentava. No total, antes de finalmente ser trancado no museu, o carro teve 15 donos e deixou um rastro de 13 mortes. O nosso próximo arquivo, ele detalha a história do que muita gente considera ser o carro mais maligno da América. Um veículo com uma sede de sangue que parecia não ter fim. Esse aí é um Dodge 330 de 1964. A carreira dele começou de forma bem normal, como uma simples viatura da polícia. Só que o serviço que ele prestava à lei, muito rápido, se transformou num serviço à morte. A maldição aqui se manifestou de um jeito terrivelmente específico. Um padrão sombrio. Os 3 primeiros policiais que usaram essa viatura seguiram exatamente o mesmo roteiro macabro. Cada um deles, em momentos diferentes, claro, assassinou a própria família e depois se matou. A lenda que surgiu dizia que os espíritos deles tinham possuído o carro. E o terror não parou, mesmo depois que o carro saiu da polícia. Pelo contrário, portas se abriam sozinhas, com o carro em alta velocidade. O volante travava do nada. Dizem até que um grupo de pessoas que tentou vandalizar o carro teve fins brutais, misteriosos. Mas o horror mesmo chegou ao seu ápice em 2007. Depois de mais uma tragédia terrível ligada ao carro, a comunidade local decidiu: basta. A única solução era arrancar o mal pela raiz. O carro foi completamente desmontado, peça por peça, e os restos foram espalhados por aí, para que ele nunca mais pudesse ser montado de novo. Mas, sabe, nem toda a história de carro assombrado é sobre pura maldade. Às vezes, a história é sobre uma tragédia que simplesmente se recusa a ser esquecida. Vamos imaginar a cena. Uma noite fria, uma rodovia escura lá na Inglaterra, em dezembro de 2002. De repente, a polícia começa a receber ligações. Uma, depois outra e mais outra. Todas falando exatamente da mesma coisa. O relato das testemunhas era bem claro.
Elas viram os faróis de um carro perdendo o controle e saindo da pista. Todas elas tinham certeza absoluta que um acidente feio tinha acabado de acontecer e que alguém precisava de ajuda. E precisava de ajuda rápido. Só que, quando a polícia chegou no local, não encontrou nada. Nenhuma marca de pneu, nenhum destroço, nadinha. Nenhum sinal de um acidente recente. Parecia só um estranho alarme falso com um monte de gente ligando ao mesmo tempo. Mas alguma coisa ali não parecia certa. Os policiais resolveram fazer uma busca mais a fundo. E foi aí que eles acharam. Numa vala, do lado da estrada, já coberto pela vegetação, eles encontraram um carro completamente destruído. E lá dentro, um corpo, já em estado avançado de decomposição. A investigação revelou uma verdade chocante. O acidente não tinha acontecido naquela noite. Na verdade, o carro e o motorista estavam ali desaparecidos há 5 meses. O que dezenas de pessoas viram não foi o acidente em si, mas um tipo de eco. Um eco fantasma daquele momento. Então, o que esses eventos todos nos dizem? Será que são só coincidências? Histeria coletiva? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo aqui? Talvez o espírito daquele motorista estivesse só tentando ser encontrado, buscando um final para sua história. Existe uma ideia de que histórias que são interrompidas no meio do caminho, elas dão um jeito de encontrar uma conclusão. É como um último chamado, um último sinal, mesmo que para isso seja preciso desafiar o que a gente entende por realidade. Então, fica a pergunta no ar. Nossos carros são apenas máquinas? Ou são testemunhas silenciosas? Que histórias esses carros por aí escondem? Que ecos do passado eles ainda carregam, noite após noite, na escuridão da estrada?